Bonjour! Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu tô muito feliz nessa temporada de Brasil, de São Paulo, em receber e ter uma troca com pessoas que fazem parte do meu universo, num contexto geral ali de construção de marca. Eu sou a Giovana, diretora criativa e fundadora da Geology, um lugar onde a gente acredita que design é motor invisível de decisão de compra. E a gente usa disso para a construção de marcas. E hoje eu tô com duas convidadas muito especiais para mim, num contexto não só de Geology, mas também de vida, que são duas irmãs, que além de juntas, né, além de parceiras de jornada, elas optaram por também serem parceiras de negócio. E eu entendo que muitos de vocês têm algumas dúvidas em relação a como liderar a marca de vocês, as estratégias de marcas. Então eu convido aqui a Paula e a Gabi, da ST Joias, que antes era estilo. Isso é papo para o podcast de hoje. A gente vai ter um papo sobre gestão de marca, sobre público-alvo e posicionamento. Meninas, Olá. Queria agradecer imensamente pela generosidade do tempo de vocês, Imagina. Pela troca. Sejam muito bem-vindas. Ai, obrigada. A gente que agradece o convite. É um prazer enorme estar aqui. Estamos felizes, né, Pá? Com certeza, muito felizes. Obrigada. Bom, e a gente que teve, assim, uma troca muito íntima e próxima num projeto de reposicionamento. Aqui a gente não vai falar em CNPJ, mas eu quero trazer quem está por trás do negócio. Eu acho que, às vezes, existe muito essa dúvida, né, em relação a quem é a pessoa que está por trás da marca. Até num contexto de compatibilidade, identificação. É muito mais fácil a gente se identificar pelo indivíduo que está por trás da marca. E eu acho que o nosso intuito hoje é dar nome às pessoas que estão por trás dessa marca de 10 anos, né? Um legado que começou com a família, a mãe de vocês, né? Então, eu acho que é um ponto muito interessante da gente trazer na pauta de hoje, não só num contexto de marca, mas como essa marca vem se comportando através dos pontos de contato com o cliente, através das iniciativas que vocês hoje promovem enquanto marca e público. Certo. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que vai ser o ponto central aqui da conversa, que foi o momento em que a gente começou a nossa relação num contexto ali de reposicionamento de marca, né? A ST, que antigamente era estilo, já tinha uma estética muito incrível num contexto visual, e eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso hoje, porque às vezes as pessoas confundem muito design num contexto de enfeite, maquiagem, né? Um contexto até um pouco mais superficial. Sim. E não era o caso de vocês, porque era uma marca que já tinha uma apresentação visual até no Instagram. A gente tinha essa preocupação, né? Já. Muito. E a gente se destacava por isso, né? Já se destacavam por já, isso. Com certeza. Sim. Mas olha que Nosso louco mercado. o momento em que virou a chave para vocês, ou gerou uma consciência de que por mais que essa identidade era forte, era impactante, em algum lugar causava uma dissonância entre mensagem, né? E isso estava muito em relação ao público-alvo também. Queria que vocês me contassem um pouquinho disso. Sim, com certeza. Perfeito. Quer que comece, Gabi? Pode começar. Então, bora. A gente sempre trabalhou, Gi, de uma maneira muito intuitiva. Então, né, a gente começou assim, com uma estrutura muito simples, sabe? Eu e minha irmã, poucas funcionárias, uma loja pequena. E a gente olhou para a ST com um olhar que não era de atacado lá atrás. Então, enquanto todos os nossos concorrentes tratavam os seus produtos de uma maneira muito mais crua, digamos assim, porque era um produto bruto, porque ele não tinha que despertar desejo, porque ele não era vendido para o cliente final, a gente resolveu olhar de um jeito diferente. Sim. E fazer um trabalho de imagem, um trabalho que de fato fosse mais assim persuasivo, sabe? Que fosse mais provocante. Por exemplo, dávamos nome para as coleções, Isso. catálogos atrativos. Então, não necessariamente a gente, né, fazia aquele catálogo sem graça, sem bosta. Sim. Então, a gente No percebeu... Excel para Isso, fornecedor, né? Eu acho que Isso. isso é um ponto... Eu acho que vale a gente trazer como abertura de assunto a diferença entre uma marca com direcionamento pro atacado e uma marca com direcionamento para o varejo. Eu não sei se todo mundo sabe a diferença entre atacado e varejo, eu acho que vale a pena a gente falar. Só para conseguir mensurar um pouco as nomenclaturas e tudo que a gente vai desdobrar na conversa. E entender, né? Perfeito. Nós trabalhamos com venda para
CNPJ. Tá. Seja uma loja física, uma loja virtual, ou uma pessoa que tem uma empresa aberta e trabalha com uma venda direta, No né? Instagram também, por exemplo. No Instagram né? também, exatamente. Que Então, na iniciativa de marketing a gente chama de B2B, que é o business Isso. para o business, né? Então, é uma relação mais direta, os estímulos dessa decisão e dessa relação são diferentes em alguns pontos. Vocês sentem São. diferença Sim. entre um trabalho e um esforço de marca e comunicação direcionado para um público empresa versus estímulos e iniciativas de comunicação direcionado para público final? Sim. A gente sente bastante essa diferença, né, Pá? Até quando a gente acabou, enfim, conhecendo você, né, de fazendo o trabalho com a Jaiology, a gente sentia muito essa dor de estar fazendo um trabalho com todas esses diferenciais, né? Só que acabava que se confundia um pouco, né? Acabava que a gente fazia um trabalho que as pessoas falavam, pera lá, essa marca é atacadista ou ela é uma marca que está conversando ali com o varejo, né? Então, a gente tem esse olhar, essa preocupação, mas a gente conseguiu recalcular um pouco a rota, né, Pá, do que a gente estava errando. Então, a gente acabou buscando, né, a Jaiology para implementar mudanças, porque a gente sentia que a gente acabava comunicando muito com o B2C, né, com esse consumidor final, e a gente sentia que tinha que fazer algumas alterações para conversar com esse público realmente, né, do B2B. E aí a gente acabou, enfim, fazendo essas, né, mudanças junto com a Jaiology. E é muito louco isso, né? Porque eu acho que as pessoas de fora olham e falam, mas qual o problema de vocês atraírem o desejo do consumidor final? Sim. Eu não vou nem dar nomes aqui, mas a gente poderia falar de grandes influenciadoras que já buscaram vocês, Já. principalmente no Instagram, ali no direct, enfim, uma Sim. mensagem ali mais direcionada. Mas onde isso atravessava num desconforto? Não era parecer para cliente de vocês que, de alguma forma, vocês queriam criar uma competitividade entre si? Qual que era o momento ali que vocês entenderam? Peraí, eu acho que precisa haver um redirecionamento na mensagem, um olhar com um pouco mais atenção à marca, né? E aí, obviamente, que é o desdobramento dessa marca, para que não pareça que a gente quer gerar uma certa competitividade para o cliente, que hoje é o nosso foco central. a gente sentia que a gente estava gastando muita energia com algo que não ia dar resultado, sabe? Então, E é muito engraçado, porque no nosso Instagram, que hoje é o nosso principal veículo, né, Gabi, de comunicação com os nossos clientes, estava escrito em caixa alta, atacado. E aquilo não é suficiente, porque as pessoas abrem a página, rolam o feed, olham todas aquelas fotos maravilhosas, aquelas composições, looks e tal, e elas, por não lerem, né, mandavam mensagem. Ai, quanto custa? Não sei o quê. E a gente percebeu que o nosso cliente talvez estivesse procurando outros pilares para escolher o seu fornecedor, né? Então, ele ali na internet, obviamente que ele se sente atraído e ele é, né, assim, levado por essa parte estética, digamos assim, mas ele quer um fornecedor que passe segurança, que passe outros conteúdos que vão além de um produto por si só, né? Que passe, assim, um lugar de um parceiro estratégico, né? Alguém que ele enxergue que... credibilidade, eu né? De marca. Vou conseguir a gente sentiu crescer. que produto por produto não era o suficiente, Exato, né? E a gente ficou com muita dificuldade, e é por isso que a gente, né, foi atrás de alguém, de uma empresa, de uma pessoa experiente que pudesse nos ajudar, porque a gente estava com muita dificuldade de mudar a nossa comunicação, mudar a nossa narrativa e adequá-la para o nosso público-alvo, porque a gente se viu nesse lugar de gastar muita energia com algo que não ia trazer retorno pra gente. E deixa eu traduzir toda essa história, né? Um contexto de relação B2B, a relação normal que acontece no B2B é uma relação que tem uma premissa de base de relação em confiança, em segurança, em credibilidade, em qualidade, né? Até alguns benefícios um pouco mais funcionais ali, até do contexto do produto. Prazos e negociações ali longo prazo, né? Uma relação mais longo prazo. Diferente de um estímulo de relação que é vista como consumidor final, que existe muito mais o contexto do desejo, o contexto simbólico ali, da pessoa querer se ver numa projeção de marca, né? Então, identificar aquilo como uma marca que faz parte da vida dela. Então, talvez o Instagram de vocês tinham códigos, né, elementos imagéticos de fotografia, de styling, de tipografia,
que provocasse esse lugar do desejo. E por mais que a pessoa lesse ali atacado, ela falava, cara, esses são códigos que pra mim fazem sentido. E acaba se conectando, né? Se conecta e fala assim, tudo assim, bem. né? E quer mesmo assim, porque a gente entendeu que é um conjunto de atributos sensoriais, intuitivos, verbais, visuais, que faz com que essa mensagem, esse posicionamento, essa narrativa seja passada adiante. E eu acho que esse foi o ponto alto do projeto, né? A gente entender, volta o centro para essa mulher, para nossa cliente, o que é importante para ela, o que é importante para ela que a gente pode sanar, porque também não tem... É uma linha muito tênue entre servir o cliente e servir o cliente com algo que a gente não pode agregar necessariamente, né? Eu falo muito isso nos projetos. Eu acho que a gente tem que servir o cliente para algo que a gente pode realmente agregar. Porque senão vira uma relação que você não dá abertura para o cliente contratar alguém super competente para fazer aquilo, você quer assumir para si, não, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, eu quero te atender a qualquer custo, mas não é uma relação transparente, porque você não dá oportunidade para o cliente ter a melhor pessoa sobre aquele ponto. Sim, e eu acho que isso vem muito também em relação com a agência. Sim, com certeza, com certeza. A gente, de fato, sente que o que aconteceu nesses últimos tempos foi um trabalho, um estudo, sabe? Vocês nos ensinaram a pensar com outra cabeça, ter um novo olhar. Vocês nos reeducaram. Sim. E isso é muito interessante. E a gente vem com alguns vícios, né? Com certeza. Natural, assim, anos com a marca. E esse olhar todo que você tem pro quanto a construção de marca impacta, né? No desenrolar do nosso negócio e tal. Tudo isso é algo que a gente sentia que em algum lugar dentro de nós a gente sabia, estava inquieto, não estava bem... Não era um conceito muito bem formado e que hoje a gente consegue ter muito mais clareza, é como se a gente tivesse aprendido o caminho e entendido. Então, por aqui que a gente deve seguir para que a gente, né, consiga atingir os objetivos que a gente colocou na mesa quando a gente se conheceu. E que por muito tempo funcionou a questão do design, né? Era o diferencial da ST. A gente sempre se preocupou muito com o produto diferenciado. E assim, e que funcionou também. Com essa comunicação também, com essa parte estética. Era uma preocupação, assim, grande, mas que funcionou por um tempo, né? Mas a gente tá num mundo dinâmico que a gente tem que, né, tá sempre ali em movimento e que não tava mais funcionando tanto, né? E nós também, como pessoas, nos transformamos muito, nos tornamos mães. Então, assim, a gente sentiu que nos conhecemos no momento certo para implementar tudo que a gente tinha que, né, implementar. E ainda estamos implementando, você até colocou, né, de que a ST existe há 10 anos. Na verdade, são 20 anos. São 10 que nós estamos e 20... com a nossa mãe. Com a nossa mãe. Porque ela que é a fundadora da empresa. Então, por um longo período, a ST ficou num lugar muito quieto, muito discreto. Sim. E aí, quando a gente entra, a gente faz todas essas mudanças e tudo mais. Mas nós, como empreendedoras, depois de 10 anos no mercado, depois de muitas mudanças, né, depois de pandemia, depois de várias coisas acontecendo num ritmo muito rápido. Até, né, essa coisa da China. Total, foram diversos desafios dentro do nosso setor. Sim. Aí a gente parou e olhou, né, pro nosso negócio de um jeito diferente e falou, não, agora, de fato, a gente acha que a gente tem um bom posicionamento, a gente acha que a nossa marca tem uma super identidade, mas talvez a gente não tenha. Então, a ideia, né, de trazer alguém profissional para nos atender nesse lugar foi, de fato, para nos ajudar nessa dor que, como a minha irmã colocou, até um certo tempo não existia, né? Na intuição, no feeling, tudo funcionava muito bem. E em alguns casos não é nem falta de posicionamento ou clareza de posicionamento, é conseguir passar isso adiante até que chegue no ponto que a gente quer chegar, que é o cliente, né? Existe um ponto aqui, que eu acho que é um ponto muito importante de conversa, que são os estímulos externos de pessoas que não se enquadram como cliente, né? E isso é muito grave, tanto na visão do empresário, colocando na frente dos interesses do cliente os seus gostos pessoais, a gente fala muito sobre isso, até interesses de pessoas que não são o público-alvo da marca, opinando o tempo todo, só num contexto visual e sensorial, de tipo, isso é bonito, isso é feio, isso não funciona, eu não gosto. Ok, mas eu acho que esse projeto, a gente conseguiu adentrar num lugar com um pouco mais de profundidade estratégica para entender o porquê aquilo funciona e o porquê aquilo foi projetado daquela forma
para que fosse daquele jeito visualmente falando, né? Sim. Que eu acho que foi uma construção que a gente teve, É. que começou da estratégia Sim. e que cascateou num manual de marca, mas que houvesse ali uma justificativa pelo qual todos aqueles elementos estivessem ali incorporados, esse sistema de marca, para que a mensagem, para que a comunicação fosse passada adiante. Isso que você falou é um perigo muito iminente, né, Gabi? De tipo, quando você tá com alguma dificuldade, é muito fácil você se deixar levar por esse mar de opiniões de pessoas que não são devidas, como você falou, né? Alguém que não é o seu público-alvo, ou alguém que eventualmente tá ali por algum motivo, mas que, né, não deveria. Então, esse também é um dos pontos. A gente se viu nesse lugar de que, tipo, pra que lado a gente vai? A gente muda o perfil do produto, a gente, né? Ouvir muitas opiniões também, às vezes. É um perigo. É um perigo. Gente, é um perigo. É um perigo. E não só opinião, mas a hiperexposição que o digital nos provoca, Sim, total. a gente tá o tempo todo se comparando, e não Sim. necessariamente em comparações realistas e justas, Sim, E isso sendo é verdade. julgadas, né? É e engraçado. sendo julgados o É tempo uma loucura. todo. Abre o direct, nossa, é sua voz, é uma voz de gralha, me incomoda. Eu falo, Gente, é uma loucura. A gente tá ali vão exposta. desestabilizando, Vão, né? muito. Você tá bem, você tá fazendo o seu trabalho, você tá se entregando, se doando. E tem, né? A gente sabe, tem um carinho muito grande das pessoas que nos seguem, assim, essa conexão que as pessoas criam conosco, mas tem esse lado também que a gente sabe que é a minoria, mas que às vezes se a gente se apega Incomoda, àquilo, né? sabe? E uma coisa te abala. que a gente aprendeu com você, né? Uma coisa que você nos trouxe, que a gente hoje em dia usa muito, são os valores inegociáveis. Sim. A gente nunca tinha pensado, né, nisso com tanto cuidado. E a hora que você levanta essa questão, antes de mexer em qualquer coisa relacionada à sua marca, antes de a gente trabalhar, né, algo assim de mudança no projeto, você nos trouxe essa pergunta: quais são os valores inegociáveis da sua empresa? E aí isso nos cutucou num lugar assim mais profundo, e isso hoje é muito interessante, porque a gente tenta repetir como um mantra, né? E a gente até estava falando sobre isso antes de começar. Pode talvez já estar se enraizando em mim, na minha irmã, na nossa profissional de marketing, mas no resto da equipe ele também precisa estar. Transbordar. Perfeito. Precisa transbordar isso pro Exatamente, time, para que né? a cultura de fato seja construída e a mudança de Implementada. fato aconteça, né? Cultura entende-se por códigos ou uma junção de códigos que são ressoados ou ecoados por um grupo de pessoas, né? Quando a gente olha para uma organização, é um microambiente ali, né? Assim, é um espaço amostral minúsculo de pessoas que precisam falar a mesma língua para que aquilo seja traduzido numa cultura. Quando a gente olha uma cultura num sistema global, num sistema de um país, o que entende por uma cultura? É um conjunto de comportamentos e pontos de vista em que essas pessoas estão alinhadas de alguma forma. Então, dentro da organização, ele tem que funcionar do mesmo jeito, né? E existe muito esse paradoxo. Eu sei, porque eu acompanhei de perto, até uma insegurança natural, uma resistência no começo do projeto de será que eu devo? Será que é o meu momento, né? O Steve Bartlett, que é o escritor do Diário de um CEO, que é um livro que eu adoro, tem o podcast dele também no Spotify, ele fala muito sobre isso no Skin in the Game. E quando a gente investe num projeto de marca, é como se assim, agora que eu investi tem que dar certo, custe o que custar. Porque é como se a gente colocasse a nossa pele no jogo, né? Em outras palavras. E é muito isso, porque quando você tem o respaldo de pessoas profissionais ou pessoas que estão ali para dar o seu melhor naquilo que faz de melhor, para, né, ajudar vocês nesse contexto, é como se daquele momento em diante vocês não estivessem mais sozinhas nessas decisões. Porque às vezes quando a decisão só parte do empreendedor, dos empreendedores, dos sócios, e no máximo no seu espaço de equipe, tudo bem ficar na zona de conforto, tudo bem fazer as mesmas iniciativas, tudo bem olhar essa projeção de marca e falar, essa marca não me identifico mais com isso, ou ainda me identifico com isso, mas a partir do momento que você investe, a partir do momento que você coloca um terceiro, um especialista, um consultor, que seja, é como se assim, agora tem que dar certo. Sim. Não tem outra opção, né? Não Agora tem eu outra falava muito opção. sobre isso. Sim. E eu acho E que continua assim, falando, né? De tipo, Total. a gente tem que conversar com o time, vamos... Porque existe também um perigo de a gente ser engolido pela rotina. Sim. E é muito mais fácil deixar entrar levar. no piloto automático e ir tocando como se nada de fato tivesse acontecido, né? Então, porque a construção do hábito, ela é demorada, né? Sim. Perfeito. A gente, é como se a gente precisasse construir novos micro hábitos para chegar nessa
cultura que você falou e que você colocou, e isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Perfeito. E isso é uma coisa que, de fato, se não partir de nós e com muita intenção, com muita dedicação... E consistência é a palavra-chave, ela pode né? se perder. Então, isso é algo que nós, como empreendedoras, estamos tentando tomar muito cuidado, uma vez que somos saídas de um projeto desse, digamos de assim, rebranding, né? A gente tá ainda com isso muito assim, à flor da pele, vivendo isso muito presente e forte no nosso dia a dia, para que a gente ainda consiga aprofundar melhor todos os conceitos, ideias e valores discutidos entre nós e tirar nossa marca desse lugar de uma narrativa confusa, de uma comunicação incerta, né, de um posicionamento inseguro e ir para esse lugar que passa de autoridade, muito mais confiança né? para o nosso cliente. E a gente já teve esse feedback bem positivo dos nossos clientes. Acabamos de participar de uma das maiores feiras de acessórios, joias, que é a Bijoias, né? Com e a nova marca. Com a né? nova marca, com o rebranding, o stand com a carinha nova, tava lindo, todo, né, verde, e enfim, com o logo novo. E as clientes, assim, dando esse feedback pra gente, que demais, assim, tô tão feliz de estar nesse novo momento com vocês. O quanto a marca, né, forte, potente, também fortalece elas na hora também, né, de realizarem as suas vendas. Nossa, poxa, eu revendo a ST, sabe? Sim. Então, é muito gostoso, né, você ter essa troca, porque tudo acaba sendo bem digital. E quando você tá ali no tete a tete, no físico, e conversa isso com elas dão esse feedback, foi muito gostoso. É outra coisa, né? É. E antes de falar sobre o pós-entrega, que eu quero muito entrar nesse assunto, eu acho que vocês perceberam, tendo absorvido um negócio que começou com a mãe de vocês, né? Que já tinha 10 anos de estrada, que ter um negócio não significa ter uma marca. Não. Né? Não. Então, vocês hoje já estão há 10 anos à frente da ST, né? Antigo Estilo, mas... como vocês enxergaram essa diferença, né? De, assim, ter um negócio, uma estrutura de empresa. Quando eu falo negócio, é uma empresa. Qual é a diferença de ter uma marca na visão de vocês? Eu acho que quando você carrega uma marca, você tem uma responsabilidade muito maior em relação ao seu negócio. Eu acho que, como a minha irmã colocou, por muito tempo a gente viveu com um foco grande em produto, e isso foi nos carregando, foi nos levando, e era suficiente, até que não era mais. E a hora que você constrói uma marca, eu digo responsabilidades porque nós abraçamos vários outros pilares que são essenciais para que essa marca de fato exista, né? Para que ela de fato consiga... chegar nas pessoas do jeito certo, perpetuar, impactar, né? E isso é muito, muito mais complexo do que você produzir um brinco, do que você produzir um colar. Então, é você conseguir, de fato, chegar no seu cliente com a mensagem certa, do jeito certo. É como se você, através de poucas frases, fotos e ações e eventos, passasse um texto enorme, muito longo, sobre quais são os seus valores, o que você acredita, né? Como você enxerga o seu negócio, quais são os seus valores negociáveis. E, assim, sem dúvida nenhuma, ter ajuda para essa construção foi essencial. Foi muito bem-vindo. Porque era isso que a gente estava sentindo que queria, mas não conseguia fazer por conta própria, né? Então, hoje, a gente se coloca como um parceiro estratégico do nosso cliente, que vai muito além de um fornecedor. A gente não é mais fornecedor. Não. A gente não vende colar, brinco, anel. A gente é um parceiro estratégico que quer levar para o nosso cliente produto, mas também ferramentas, conteúdo, experiências que vão fazer com que ele tenha sucesso e, consequentemente, nós também teremos. A gente vende moda, né? Isso, além do produto, Total. assim, é um todo. E, assim, é incrível que a gente conseguiu também fortalecer a nossa comunidade, sabe, Gi? Muito, a gente sentia que a gente... nós sempre fomos muito próximas e acessíveis com as nossas clientes, mas agora a gente tem essa comunidade, sabe, ali, nos ajudando no processo de criação. Poxa, é incrível escutar eles, né? Nos facilita também na criação de coleção. Sim, com certeza, Gabi. E foi muito positivo. A gente tá trabalhando demais, assim, com essa proximidade, né? Com essa comunidade. Fortaleceu, sabe? Foi muito positivo nesse sentido também. Esse é um ponto muito importante, porque o mercado hoje tá cheio, né? São inúmeras ofertas. Diariamente, empresas novas entram, né, no ramo. Então, isso que você colocou de a gente conseguir, de fato, fortalecer novamente a nossa comunidade através do rebranding, torna-se muito mais fácil, torna-se muito mais viável. A gente se vê nesse lugar, né, de, poxa, como trazer de volta aquele grupo de pessoas que
a gente não precisava falar nada, só mostrava, eles acreditavam na gente e iam, Já. né? Nossa, Então, que demais, já as meninas estão usando, já vai bombar. Porque a nossa mãe sempre foi muito visionária, essa pessoa super visionária. No lugar e sempre do design de produto, né? assertiva. Então, assim, elas já acreditavam porque, né, poxa, veio já dela. Validaram, né, que, poxa, veio dela, que validavam, que depois de um tempo, de fato, e nós tava tivemos usando inúmeras aquilo. provas, né? Sim. De tipo, a gente trouxe um piercing fake. Ninguém no mercado tinha. E aí, sei lá, 1 ano depois, tava todo mundo com aquele produto. Então, a gente teve esse momento, assim, muito interessante em que, mais uma vez, o produto, o design inovador, ele foi, né, sendo ele foi nos levando, né? Era a nossa alavanca. Mas marca nova na feira, até o pessoal fica de olho, deixa eu ver essa marca nova. já era uma curiosidade, né? E aí agora consolidada, né? Anos de marca, a gente sentiu que... E você falou muito uma coisa também, Gabi, no início do projeto, que é muito pertinente, né? A gente amadurece com o tempo. Né? A gente muda com o tempo. E daí a gente se viu nesse lugar de nós duas mais velhas e maduras, mães, com um negócio que já não refletia aquilo que somos. Era a nossa realidade. De fato, que é a nossa realidade, né? Desculpa. Então, assim, o projeto inteiro, né? A nossa vontade como empreendedora de fazer um rebranding veio de muitos lugares. Foram vários fatores que nos motivaram. Sim. E a gente falou aqui sobre posicionamento, né? Você falou que deixa de ser, na declaração de marca, deixa de ser uma revendedora de joias, semijoias, brincos, produtos, para que você seja uma ferramenta de conteúdo, de estilo, né? De moda, de negócio também, né? As pessoas às vezes associam essa decisão do posicionamento a uma ideia muito fora da caixa, muito sensacional, assim, não, para eu me posicionar e ser diferente, num contexto até de diferenciação, eu preciso ser algo fenomenal, alguma coisa assim, estratosfericamente diferente de tudo que já existe. E no nosso caso, eu acho que a gente trouxe uma declaração que veio de uma forma tão fluida, nesse lugar de somos parceiros estratégicos do nosso cliente. Foi uma declaração que depois que a gente soltou isso da primeira vez, é aquela coisa que depois que você vê, você não consegue mais desver, sabe? E não foi, a gente não estava buscando algo assim tão fora da caixa, a gente não viu essa necessidade, e foi justamente esse o ponto de uma promessa clara de ser compreendida, uma mensagem simples de ser captada e absorvida, que a cliente ainda se sentiu mais próxima, não só de ST, mas de vocês. Sim. Verdade, Gi. Eu percebi ali o movimento de lançamento de marca com uma iniciativa que partiu de vocês e que eu achei muito pertinente para esse lançamento, que foi um encontro com as clientes num contexto mega intimista, mega, assim, pequeno e, assim, muito vocês ali. Quem conhecia vocês, quem conhece vocês, sabe que tinha muito da essência de vocês naquele evento, num restaurante, uma coisa bem, né, próxima até, né, e que vocês quiseram e fizeram muita questão que elas fizessem parte desse movimento, desse momento. Como é que foi isso, assim, no pré-evento, né? Como é que foi essa construção desse evento? E como é que foi a apresentação desse novo conceito, da nova ST, dessa nova declaração de posicionamento, que embora talvez já estivesse enraizado como intenção, não estava tão claro na comunicação. Como é que foi a reação delas? Positiva, né, Pá? Foi Com super, certeza. foi muito gostoso. Olha, você foi falando, eu fui pensando, eu me senti na época do meu casamento, fazendo uma brincadeira aqui, mas assim, esse pré, sabe? De, nossa, preparar tudo, montar tudo, dar aquele frio na barriga delicioso, né? Assim, são muitos detalhes pra gente preparar tudo, pra chegar o grande dia, e quando chega o grande dia, foi tudo muito rápido, né, Pá? Então, assim, mas foi muito gostoso, assim, trabalhoso, né? É um trabalho minucioso, gente, assim, todos os detalhes. Mas, assim, foi tão gostoso estar ali no dia com elas e elas podendo vivenciar tudo aquilo que a gente, né, tava preparando com carinho, através de muito estudo com vocês. E a gente falou desde o início, né, sempre foi sobre o nosso cliente. Sim. Né? É como se o cliente fosse o foco de tudo, né? A gente quer mudar, a gente quer se modernizar por ele. Por ele. Então, não faria sentido a gente dar esse passo sem que ele estivesse com a gente. Perfeito. E aí, a nossa ideia de chamar as principais clientes para perto foi para que elas entendessem
tudo isso, né? Então, é sobre vocês, são sobre vocês que estão todas aqui. E eu acho que isso pegou muito no lugar que a minha irmã trouxe da comunidade, né? Ele foi um primeiro passo para esse fortalecimento e elas saíram de lá realmente, assim, animadas e com um gás, assim, diferente do Foi tipo... uma injeção de ânimo. Total, o que vem por aí. Isso é muito sabe? bom. Quero estar com a ST, o que vem, qual que é o próximo passo, o que a gente vai aprender daqui pra frente com as meninas, né? E a gente levou a Júlia, que faz parte Júlia do Zagari, para falar sobre marca, para falar sobre posicionamento. Fez parte do projeto. Fez parte do projeto. Da Geology. Então, fazia muito sentido ela estar ali. E aí, a gente sentiu que existia uma atenção muito plena das nossas clientes em relação a tudo que estava sendo apresentado. Sim. Um interesse genuíno por parte delas para entender aquele movimento e até, né, elas saíram de lá com a reflexão. Como eu poderia implementar isso dentro do meu próprio negócio? Isso, a gente fez uma dinâmica com elas. Então, assim, insights vieram desse dia, né, de evento. Elas puderam se atualizar do que viria, né, do que esperar da ST, mas também conseguir aproveitar ali do momento e, enfim, anotar e tirar insights para implementarem também nos negócios delas, né? Então, foi muito legal, assim. Que é a nossa ideia, né? O nosso propósito hoje é, de fato, ensinar. Sim. A gente tá meio que abrindo uma veia mais educacional na a gente marca. tá implementando o ST Academy, né? Que, enfim, vocês nos ajudaram. Não, conta isso, porque isso é muito bom. É bom a gente explicar. Assim. A gente resolveu organizar e oficialmente ter dentro da ST um lugar onde workshops, treinamentos e eventos vão acontecer, todos relacionados a assuntos que possam, sem dúvida, agregar e ensinar e serem úteis na vida dos nossos clientes. Sim, dores, né? E, por consequência, os seus clientes vendem também, né? Com certeza. É uma intermediação ali. Exato. Então, com certeza. é quase como... Vamos fazer uma analogia aqui, que eu acho que aqui é pertinente. O projeto de rebranding, ele não é unilateral. Eu não venho com a resposta e apresento a resposta. Ele é bilateral. É uma construção, é uma troca, de modo que a gente capacita vocês a pensarem dentro da marca de vocês com os nossos olhos. Sim. E hoje vocês estão fazendo justamente isso com a ST Academy, que Sim. é capacitar o cliente a olhar com os olhos de vocês para negócio, estilo, né, conteúdo, né, vocês têm, assim, uma representatividade na rede social grande, a audiência de vocês é grande, então, é quase como uma analogia ali do projeto que a gente teve juntas, né, que muitas pessoas acreditam ser algo da agência absorver informação e falar, bom, daqui 6 meses eu volto com a resposta, e é zero sobre isso, né, é uma construção. A gente sentiu na prática, total. E intencional, porque nada melhor do que a geração de consciência para que o projeto seja longevo, né? Eu não posso chegar com imposição, eu não posso nem chegar só com imposição, mas eu acho que o ponto mais valioso de um projeto de transformação e evolução é capacitar vocês a pensar como pensamos dentro do projeto, né? Eu acho que esse nível de independência que a gente gera dentro de um projeto de estratégia, fazendo com que vocês se sintam autônomas, dando continuidade àquilo que foi gerado e iniciado com a nossa ajuda, é justamente o ponto central da mudança. 100%. A marca já foi entregue, o projeto já foi entregue, só que vocês entenderam que dali em diante tem toda uma continuidade, uma consistência, como a gente falou, uma intencionalidade de fazer daquilo ser percebido, ser visto no dia a dia. E eu entendo que o ST Academy, ele vem muito desse lugar, né? De poder capacitá-las em vender algo que é além do produto. Sim. Que foi algo que a gente entendeu que ST não é mais, né? Não é uma venda de produto. Sim. Então, por que não levar essa consciência de que com uma marca forte, e aí por consequência a marca dos seus clientes, né, as suas marcas trabalhando o atacado, o varejo, como eles vão potencializar esse contexto para além do produto num sentido de agregar valor, de gerar percepção. Sim. É 100% de acordo, Gi, total. A cada reunião que a gente terminava,
né, relacionada a assunto de consultoria, a gente falava, nossa, eu queria falar isso pro meu cliente, eu quero ensinar isso pro meu cliente, ele devia estar aqui escutando isso, né? Então, a gente começou a enxergar que existia um potencial muito grande nesse lugar mais educacional. Uhum. E a gente acabava fazendo um pouquinho disso já, Gabi, né? Assim, nessa sim. parte, a gente enxergava algumas dores dos clientes e a gente acaba fazendo mais num lugar de, antecipando as tendências, de moda, só mais nesse lugar, mas a gente sentia que tinham outras dores, né? E por que não ajudar com essas outras dores dos nossos clientes também? A gente, de certa forma, já fazia muitas coisas. Tanto que isso foi um assunto que a gente levou em pauta e a gente já escutou e já nos pediram. Então, quantas vezes já não vieram clientes até nós falando, vocês podiam fazer um workshop sobre esse tema. Sim. Ou, nossa, eu paguei um guia. Nós somos de Limeira, né? E Limeira é polo de produção de joia folhada, joia em prata. Então, tem clientes que vão até Limeira, pagam um guia pra ter um tour ali, pra ter um pouco de informação sobre o ramo. E conversando 1 hora com a gente, falava, nossa, eu aprendi mais aqui agora do que com o guia que eu paguei pra passar um dia comigo. Vocês cresceram nesse universo, né? Enfim, a gente cresceu com os nossos pais. Então, é algo que, desde pequenininho, é natural, né? Assim, a gente sabe, conhece muito, né? Tem propriedade pra falar. E foi muito legal, porque a Geology nos trouxe esse olhar para, tipo, vamos entender, organizar isso aqui, porque existe um potencial, os clientes estão pedindo, e por que não, né? Todo mundo ganha. Como você mesma colocou, né? Você ensina a pessoa a fazer. Então, daqui pra frente, ela tem autonomia, ela se sente segura, ela se sente confortável pra, né, realizar seguir, as vendas, né? Seguir, pra executar. E todos ganham com isso, sem dúvida nenhuma. E a gente trabalha num mercado tão dinâmico que a gente tem uma rotatividade, né? Óbvio, existem clientes que estão com a gente há muito tempo, mas sempre tem cliente novo entrando. Ainda mais quando se fala de coleção, que tem coleção que pode agradar uma mais, outra menos. Então, às vezes a pessoa curte aquela, ela compra aquela, né? Acontece essa com certeza. rotatividade. Então, a gente realmente trouxe essa novidade também através do nosso reposicionamento, que foi essa questão, né, do Academy, infoprodutos, experiências, eventos que, né, querendo ou não, estão só começando, assim, a gente ainda vai... E aí, voltando, Gê, o que você falou do evento, né? Então, aí o evento foi só uma pincelada para essas clientes próximas e a gente vai implementar o ST Academy de fato no ano que vem. Tá. Começando o ano com uma agenda para ela já entender que tal mês ela vai ter ali um workshop, que talvez aquele workshop vai ser interessante para ela, uma dor que ela tem, para ela já deixar a agenda organizada de 2026. A gente já tem ideias muito legais pro começo do ano, a gente ficou muito animada, né? Com essa nova veia, assim, da ST. É muito legítimo o fato de que um reposicionamento, não necessariamente uma mudança de posicionamento, ou não necessariamente uma mudança visual, mas essa clareza na mensagem, na comunicação, é legítimo que isso traga uma energia nova, né? Eu acho que essa pólvora, né? Essa explosão, ela começou com um projeto de reposicionamento, porque no nosso caso a gente sentiu a necessidade de se fazer um reposicionamento, mas não necessariamente precisa ser uma mudança estrutural ou uma mudança 100%, e nem foi o nosso caso, né? Eu acho que num reposicionamento diferente de uma construção de marca do zero, a gente precisa ter muito cuidado e muito carinho com a trajetória que a marca traçou até chegar naquele ponto em que a gente se vê naquele momento. Então, não passa uma borracha em tudo que aconteceu e agora é vida nova. Isso é muito respeitoso, assim, isso é muito legal. E nesse lugar, a gente entra no contexto das pesquisas, né? Que é fazer entrevistas com clientes, com fornecedores, com o público, cliente interno, né? Quando a gente olha no contexto de equipe. E até com o time, né? Com o time. Extrair dessas pessoas uma visão sobre a marca que, às vezes, as fundadoras, as sócias, não necessariamente têm. Então, eu acho que isso também é um ponto muito importante e central num trabalho de reposicionamento, posicionamento de marca, que é sair do espectro dos fundadores, sair do espectro dos sócios, que muitas vezes podem ter uma visão limitada ou conduzida, direcionada para um objetivo, para um viés, para um contexto, e abrir um pouco esse olhar para... O que você está dizendo que é o seu diferencial? Está sendo percebido como diferencial? O que você está dizendo que você é tão incrível nesse lugar?
quem tem acesso à marca, quem tem contato com a marca, concorda com isso. E num lugar de muito respeito, de muito cuidado, mas também um lugar realista de dizer, pera, vamos entender se realmente isso é diferencial mesmo. Não, super importante, né? Precisa. Pra abrir a cabeça. É como a Júlia colocou, a Júlia Zagari colocou no nosso talk. Marca é percepção. E a gente tomou muito cuidado com isso, né? Porque a ideia era entender se o que a gente achava que estava falando e passando era entendido pelos nossos clientes. E ter alguém de fora para pesquisar num contexto mais macro e nos trazer, né, esses feedbacks, esses retornos, é assim, muito importante, né? De um valor incalculável, porque nós sozinhas, às vezes, já temos nossos vícios, Sim. né? Claro! E é difícil, depois de tanto tempo imerso, né, afundado ali. E esse é um recorte muito comum da posição do empreendedor, da empreendedora no Brasil, né? Esse empreendedorismo, até muitas vezes por sobrevivência, onde se opera com um time mega reduzido, às vezes tem um time, às vezes nem time tem. Não. E às vezes as iniciativas, as ideias, o contexto ali das decisões, falta oxigênio, falta energia, Sim. falta colocar ali a bateria na carga. E eu acho que essa visão externa, né, esse contexto da consultoria, ou esse auxílio, esse respaldo mais profissional, estratégico, vem nesse lugar, como a gente falou, da injeção de ânimo, que é tipo colocar uma carga ali de ideias novas, de iniciativas novas, ou quase colocar um óculos para uma visão que até então tava com uma névoa na frente, míope, né, a gente chama. Então, eu acho que isso vem num lugar também muito importante. Percepção, marca é percepção. Mas o que é percepção? Tudo que a gente percebe. Então não é só logo, certo? Não é só foto. Não é só rede social. E a gente tinha essa preocupação, né? A gente falou, nossa, a gente precisa que esse rebranding, ele vá além, né? De uma mudança de logo, da carcaça ali que do cliente vai perceber, tem que ir muito além. E realmente foi, né? Muito mais profundo. Com certeza. E você falando isso agora, eu fui lembrando, a gente... tem uma cliente muito querida que é palestrante do Sebrae, com foco no empreendedorismo feminino, e ela nos trouxe agora, nesse último encontro que nós tivemos na feira, que hoje as mulheres empreendem por emoção e não por estratégia. E aí mora o grande problema, é o que você falou hoje. Muitas mulheres hoje são tudo dentro do negócio delas. Elas não contam com uma equipe, elas não têm tantos recursos. Então a nossa ideia também é olhar para essa mulher, que é o caso de muitas das nossas clientes, e entender como a gente consegue ajudá-la, né, moldá-la, enfim, levar para ela o que ela precisa para que ela tenha sucesso, para que ela aos poucos construa a sua própria equipe, o seu próprio império, a sua própria empresa. Construa suas coleções de forma estratégica, porque é muito, né, não só no feeling, né? A consultoria foi, assim, importantíssima nesse lugar, né, de trazer para nós esse olhar estratégico. E vocês, quando falam em estratégia, que na minha percepção é o que falta às vezes para algumas marcas, é tirar o empreendedor do centro das decisões e entender que ele está ali para servir outras pessoas, né? E que é o que acontece muito. Empresárias ou pessoas startando negócios para se retroalimentar, e às vezes retroalimentar até um contexto do ego, né? Então, não entende por que tá fazendo aquilo e para quem... Quem quer impactar com aquele projeto, que é zero o caso de vocês, mas eu acho que falando sobre empreendedorismo feminino, quando você traz, achei super interessante o que você trouxe no contexto do Sebrae, que é um empreendedorismo por emoção, às vezes elas se veem projetadas no projeto como uma realização pessoal. Sim. E não é sobre isso, né? Isso é delicado até, é um lugar sensível. A longo prazo não se sustenta. Não é um hobby, né? Não é um hobby. As decisões não podem ser só pautadas em gosto pessoal, porque elas têm que ser funcionais e tem que haver ali um contexto estratégico para que gere um resultado. E você falou uma palavra que eu acho que para mim é essencial. O empresário mesmo quer resultado, quer ver a sua marca bem sucedida. Então, se eu te apresento uma iniciativa que num contexto pautado na estratégia, ela vai fazer sentido para atrair o cliente que você quer atrair, indifere se é a sua cor favorita, se é a sua fonte favorita, se é a sua imagem favorita. Mas se eu te trouxer uma justificativa do porquê aqueles elementos se fazem presentes e você confiar em mim
para comprar a ideia, é o que você precisa enquanto empresária. Você quer ter sucesso, você quer que a sua marca seja consistente a longo prazo, né? Com e não certeza. um contexto de retroalimentação de, eu sonhei com essa cor, eu gosto disso, e desde criança eu pensei em ter... Tudo bem, eu acho que a essência do fundador, e no caso de vocês, muito a fusão entre vocês duas enquanto características pessoais e como isso se projeta para o negócio, é claro que é importante a gente olhar para isso, né? O DNA da marca, de alguma forma. Mas protegendo vocês, protegendo a essência da marca também, entendendo que são contextos separados, por mais que um possa beber da fonte do outro, mas muito nesse lugar de olhar para onde a gente quer olhar, que é o público no final do dia. Sim. E uma coisa que acontece, né? Nós temos características muito complementares. Nossa, você tá falando uma coisa exatamente que eu ia tocar no assunto. Muito. Pode tocar então, Não, Gabi. pode falar. E eu acho que nesse sentido isso acaba sendo muito valioso. Porque existem clientes que se identificam com um perfil ou com outro, mas é importante eu e minha irmã nos tirarmos desse lugar, como você colocou, de querer imprimir nossos gostos pessoais ou nossas vontades e entender o que de fato o nosso cliente precisa e como atendê-lo da melhor maneira possível. E se faz sentido, né? Se e é bom faz porque sentido. tem horas que a minha irmã quer uma coisa que talvez eu não quisesse, mas aí a gente faz e tá certo. E abre tem a muita mente gente que pra uma... ali vai gostar e vai se identificar e vice-versa, né? Então, Sim. existe uma vantagem muito interessante em nós sermos diferentes, né? Nesse lugar de empreendedoras que se complementam e que hoje mais maduras conseguem sair desse lugar do que é interessante para uma ou para outra, que uma gosta ou outra, mas o que funciona de maneira mais macro, onde a gente pode arriscar, enfim. Em outras palavras, a gente fala um pouco de marca pessoal nesse contexto, que não deixa de ser uma hiperexposição da vida pessoal, mas a marca pessoal que ajuda a marca corporativa a se conectar ou nesse contexto de identificação com o cliente, né? Identificação se parte da identidade, né? Identidade de marca, identidade pessoal, vem num contexto da identificação. Então, quando a gente olha um contexto de marca corporativa, quando há um fomento, um auxílio, um impulsionamento da marca corporativa através de uma ou duas, nesse caso, marcas pessoais que vêm ali impulsionar o conceito, impulsionar a mensagem, o nível de identificação entre duas pessoas, nesse caso 3, né, como sócias, é muito mais forte do que a gente olhar uma marca corporativa que muitas vezes é vazia de identidade pessoal no fundo. Né? Isso deu muito certo nas décadas passadas, na mídia convencional, onde existia uma comunicação unilateral. Verdade. Marca falava, público não respondia, absorvia, calado. Tipo, cala-te, sabe? TV, mídia convencional mesmo, propaganda. E quando a gente entra nesse contexto do digital, né, e até com o fomento do digital através desse boom do Wi-Fi até, porque não é só a internet que fomentou isso, é o Wi-Fi, que aí você tem acesso a isso a todo lugar. Porque quando era internet de escada só em casa, você não tinha esse estímulo tão presente na sua vida. Super limitado. Era mais depois do contexto do Wi-Fi, ou enfim, dos Gs aí da vida. Então, quando você olha para tudo isso, você enxerga que a imagem de vocês, construir a marca de vocês, pessoal, mas obviamente que numa projeção profissional, né? De novo, sem hiperexposição de família, filho e contextos que a gente entende que não ajudam uma mensagem ser passada adiante. É um lugar estratégico, né? Sim. Eu queria entrar numa pergunta final aqui que eu acho que é muito importante e que vocês fazem muito bem, que é como projetar isso para conteúdo. Porque hoje a marca se sente muito perdida, marcas se sentem muito perdidas em encontrar sua voz e a sua imagem na rede social. Rede social, por sua vez, que tem uma necessidade muito específica ali de troca, de se ver presente, de uma marca que mostra quem é para além de produto. Lembrando que rede social não é espaço para catálogo de produto e vocês entendem isso, na minha percepção, com muita inteligência. Como é que foi para vocês essa sensibilidade de trazer essência e identidade de marca, para além do visual, para além do logo, pelo logo, mas trazer um pouco de expressão de marca para além de produto para a rede social?
Sim. Eu acho que foi muito natural, né, Pá? Assim, eu sou formada em propaganda Sim. e marketing antes de fazer designer de joias. E eu sempre fui super comunicativa. Então, eu acho que, assim, estar ali nas redes sociais, tendo uma troca, falando daquilo que eu amo de uma forma genuína. Porque, assim, ter moda ali na nossa vida foi desde, né, pequenininha, esse contato muito próximo. Sempre foi algo muito natural. Então, assim, sempre foi uma troca, claro, tendo um limite, né, de exposição. Então, assim, sem mostrar muito ali família, bastidores, mas, assim, poder compartilhar um pouco do lifestyle, do dia a dia, de como eu edito os acessórios, com os looks, foi sempre uma troca muito gostosa com os clientes e acaba que você entrega ali as dicas para os clientes, né? Então, eles já conseguem imaginar aquele acessório para uma ocasião diferente, né? Então, assim, sempre foi algo muito orgânico, né? assim, Muito. sabe? No começo, sem estratégia. Hoje, depois de ter feito o rebranding, a gente já entendeu que tem que ter ali uma estratégia, né? A intenção por a trás. intenção por trás. Então, começou de uma forma mais ali orgânica. A minha irmã hoje em sempre dia... fez isso muito bem. E sempre porque gostou. Né? E as clientes começaram a se identificar e expor cada vez mais o quanto elas curtiam consumir esse conteúdo. Então, eu de vez em quando eu puxo, Gabi, mostra lá o que você tá usando. Sabe, mesmo que de maneira bem despretensiosa, sem edições e tudo mais, elas adoram ver de um jeito bem natural, dentro da rotina, por exemplo, né? Sim. Eu demorei um pouco mais, porque eu sempre fui um pouco mais tímida nesse lugar de internet, assim. Hoje em dia eu me sinto mais confortável, bem mais confortável. Mas a minha irmã, de maneira muito orgânica, sempre levou isso muito bem, assim. Sem grandes edições mesmo, sabe? Exato. Ali você compartilhar... Você construiu uma conexão muito legal com as clientes, né? Muito. E é interessante você mostrar aquele mesmo produto, como você consegue... Né, editar de formas diferentes e ela conseguir ali se imaginar para também replicar aquilo para os clientes. Então, a versatilidade, né, daquele produto. E é isso, assim, as pessoas, elas querem comprar, no caso nosso, que é o produto que a gente vende, quer comprar algo que seja múltiplo, né, e que realmente você não vai ter ali só um uso. Então, assim, foi dessa forma muito gostosa e natural, sabe? E hoje, claro, com intenção. Então, a gente, né, faz todo um Hoje, storytelling por trás daquele produto. Porque existe uma consciência da importância de humanizarmos, né? Sim. Então, hoje, não é só porque, eu gosto, é um hobby, eu faço isso porque pra mim é divertido. Hoje a gente entende, como você colocou agora há pouco, né, Gi, que essa identificação traz muita força. Né? As clientes, elas dão esse feedback pra gente. Quais são as duas coisas que mais me encantam na ST? Vocês, como pessoa, porque vocês têm um estilo legal, vocês, né, são descoladas, elas se identificam com o nosso estilo, e as peças. Então, a gente tem que extrair o máximo disso. Né? E aí, essa questão dessa exposição orgânica que a minha irmã sempre fez, se encaixa muito bem nesse contexto. E hoje, como ela colocou, é feito de um jeito um pouco mais estratégico. Sim. E tem gente que não investe em marca porque... se protege no argumento de eu sou orgânica, funciona pra minha marca essa coisa mais freestyle. E não tem nada, na verdade tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas uma coisa não exclui a outra. Esse é o ponto, né? Com certeza. Você ter clareza e consistência na sua mensagem e, por consequência, na sua identidade, não significa que você vai ser engessado. Claro. Não significa que você vai ser duro. Não significa, inclusive, que você não vai ser orgânico e, né, ter uma identidade ali mais limpa quando existe a necessidade de ser mais câmera frontal, selfie, modelo mais TikTok. Sim. E sobre o que você falou também da constância, né? Essa constância também vai gerando essa naturalidade. Então, eu fazia já várias apresentações dentro ali da faculdade. Você começa tímida, né, um pouco introspecto, mas aí você vai conseguindo trabalhar e hoje em dia eu posso estar tranquilamente num shopping, numa escada rolante, gravando um vídeo selfie, zero vergonha. Mas é super cara de pau, Nossa, assim, tem momentos que... Não, mas... É ótimo. Mas você não começou assim. Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, né? Isso se desenvolve. Isso se construiu. E a melhor coisa, e a melhor forma de se desenvolver é fazendo. Com certeza. Né? Isso, acho que isso é uma mensagem. Fazendo. Final. E é o dia a dia mesmo. É super importante. E de fato, hoje em dia, eu acho que é difícil desvincular. Né? Nós somos a cara da nossa marca. Total. Nós somos a essência. O que ninguém copia. Nós, querendo ou não. Perfeito. Então, a gente precisa, de fato, estar agora, sempre com isso, né? Claro na nossa mente e trabalhar a favor, né? Nesse sentido. Então, bom...
concordamos que design é motor invisível de decisão de compra. 100%, Gi. 100%. Total. Meninas, Amamos. não tenho, assim, palavras pra agradecer, assim, do fundo do meu coração. Eu sei que vocês vieram de Limeira, atenderam, assim, o meu pedido com muito carinho. Eu queria muito trazer esse papo aqui, eu espero que tenha sido muito maravilhoso pra vocês, assim como foi pra mim. Pra mim, na minha opinião, foi uma aula sobre como elas desdobram a marca, né? Como elas desdobraram o projeto de rebranding. Obrigada. Obrigada. Obrigada a Muito você, obrigada. Gi. Pra nós foi muito especial. Sucesso pra vocês. Obrigada. Assim. Obrigada. Pra nós. Pra Estamos nós. juntas. Contem sempre comigo. E estamos Obrigada, de ansiosas coração. também pra ver todos os podcasts, porque a gente já tá sabendo aí A gente que tem é super fã, Gi, do seu muito, trabalho. e que tem muita. Nessa nova temporada tem uma galera assim em peso, De peso. sensacional. De peso. Eu queria agradecer pelos presentes. Estou toda de SSD. Ai, maravilhosa. Tá ainda mais Maravilhosa. bonita. Nós três, inclusive, Exato, estamos todas de todas. SSD. É. Obrigada, Obrigada a meninas, você. de Obrigada pelo verdade. carinho. Como as pessoas te encontram na rede social? Arroba Gabi. ST__joias. Então são 2 underlines. A gente tá tanto no TikTok quanto no Instagram. Tá bom? Maravilhosas. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo. Agradeço Beijo. demais. Até a Tchau, próxima. tchau. Beijo. Tchau.